sequência, convidar a Maria Edna, então, para abordar as questões de enfrentamento da obesidade dentro desse cenário. Mais fácil trocar do que achar. Muito querida. Bem, bom dia a todos. Eu, assim como a Fernanda, para mim é uma satisfação muito grande participar da elaboração desse livro. Né? Eu espero realmente que vocês leiam. E participar da elaboração de um livro é sempre muito bom, né? Mas levar o tema obesidade para outras áreas, para mim, eu acho que como a Gata falou, é algo que me dá uma satisfação pessoal muito grande. Né? Eu sou endocrinologista, eu sou do grupo de obesidade lá do Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da USP, e a gente tem várias atividades. Então, eu participo da formação de acadêmicos de medicina, acadêmicos de nutrição, até alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, a gente tem uma formação ampla. E, infelizmente, essa formação em obesidade, ela não ocorre nas profissões de saúde do país. Tá? O que a gente tem, levado para a população de uma forma geral, é o binômio coma menos e gaste mais. E isso é algo que, como o Emanuel colocou, eu gostei de duas frases que ele colocou na apresentação dele, que assim, a gente não está aqui para reinventar a roda, né? Então a gente precisa entender como que essa roda roda, né? E outra frase que ele colocou que eu gostei muito foi de eliminar os sombreamentos, né? E a obesidade, ela é uma doença que ela é sombreada, tá? Mesmo quando a gente vê aqui em vários gráficos que o professor Paulo apresentou, você vê lá a associação de dislipidemia, diabetes, hipertensão, tabagismo, a obesidade não estava. Eu presto atenção. Por quê? Porque além de participar da formação de vários profissionais, eu atendo pacientes. E eu sou apaixonada pelos meus pacientes. Por quê? Porque eles são muito mal interpretados. É como se a obesidade fosse uma escolha simples. Esse botão, liga, eu vou comer só aquilo que eu preciso e aquilo que vai ser bom para a minha saúde. Desliga, então, pronto, vou voltar a ser obeso. E não é bem assim, né? Quem tem 2 quilos para perder, encontra um desafio grande. Agora, se coloque no lugar de quem tem 10 quilos, 20 quilos, 100 quilos. Então, tudo isso passa por um processo de regulação do apetite, que tem uma influência biológica. E essa influência biológica, a gente nasce com ela e a gente não escolhe. Isso minha filha de 5 anos, tanto acho que escutar em casa, um dia ela falou: mamãe, as pessoas, elas ganham peso porque elas comem. Aí eu disse, mas por que elas comem? Elas comem porque elas têm vontade. E vontade, mamãe, a gente não escolhe se tem ou não, né? Então, assim, a gente pode trabalhar, sim, em comportamento alimentar, e isso a Fernanda deve saber, que sabe melhor do que eu, que é um desafio grande, porque mudar hábito é muito difícil. Então, se mudar hábito com relação ao tabagismo é um desafio. Mas a gente não precisa de fumar, a gente não precisa fumar para sobreviver. A gente precisa comer, né? E esse drive pela alimentação, e a alimentação gostosa, o que dá sabor ao alimento? Açúcar e gordura, que são mais palatáveis e que tem um impacto menor em saciedade. Então a gente vai comer muito mais. E a gente tem os vários outros fatores estressores, né? Então todo o processo de comer, de regulação do balanço energético, ele é feito onde? Ele é feito no sistema nervoso central, que se comunica com os nossos órgãos da periferia. Então, esse sistema, ele é tão complexo e ele ainda não é totalmente entendido. Daí vem a dúvida. E quando a gente tem a dúvida, aí a gente tem uma série de propostas mágicas aparecendo para tratar a obesidade. Então, a obesidade ainda é muito vista como uma escolha, como uma questão estética, e isso é muito ruim.
para o paciente, e eu falo isso em 30 milhões de adultos no Brasil, com IMC acima de 30. Então, é muita gente. E a gente recebe esses... E por que é ruim? Porque a gente recebe esses pacientes tratados para hipertensão, para diabetes, dislipidemia, e aí você vai juntando. Para cada uma dessas doenças, né? Para cada uma dessas doenças você tem 2, 3 medicamentos. E aí você tem, aí vem a artrose, e aí vem a asma que piorou, aí vem a apneia do sono, que aí começa a ser PAP. Então a gente recebe esses pacientes e com encaminhamento. Paciente já infartado, paciente com 120 quilos, e aí a gente olha e diz assim, o que a gente vai fazer com esse paciente agora? Né? Esse paciente perdeu o timing de ser tratado para obesidade, de ter tido a doença encarada como uma doença. Por quê? Porque se a gente reduz o peso desse paciente, a gente reduz todas essas comorbidades. É quase impossível você controlar a diabetes de um paciente se você não controlar o peso. Diabetes tipo 2 não existe. É só aumentar a medicação e estresse para todos os lados. O paciente ele não entende, né, aquilo que a gente está falando, porque a gente não sabe se comunicar com o paciente. E a gente não aceita aquilo. Então, existe uma irritabilidade de um lado, uma frustração do outro. Então, lidar com doenças crônicas é muito difícil. E a base da doença crônica está no peso. Né? Então, a gente precisa melhorar a qualidade de vida. A gente precisa abordar os 2 pilares, alimentação e atividade física, como os mais importantes e fundamentais para o tratamento e especialmente para a prevenção. Então, como que a gente vai fazer isso? Né? Então, realmente não existe a fórmula mágica, não existe a pílula mágica e não existirá, mas a forma de comunicação ela tem que ser clara e ela tem que ser simples, porque quanto mais a gente floreia, menos a gente atinge o alvo. Então, se passar meia hora fornecendo informação, a pessoa filtra tudo, já começa a querer ir embora, e quando ela sai de lá, ela já vai lembrar das outras coisas que ela tem para fazer, e aquilo se perdeu. Então a gente tem que ter essa habilidade de se colocar no lugar do outro, para que a gente tenha um desfecho realmente efetivo. É assim? Então é importante entender que não é tão simples assim, e não é só o botão de liga e desliga. E eu espero que vocês leiam o capítulo direitinho, que vocês vão entender a complexidade que é, e a gente ainda tem muito para aprender. Bom, gente, por conta do adiantado da hora, vou concentrar as perguntas aqui em mim, tá? Depois a gente tem a oportunidade aí de discussão fora em um segundo momento, e vocês podem dirigir as perguntas de vocês diretamente para eles. Vou fazer uma pergunta para os 3, a mesma pergunta, trazendo dessa questão que a Maria Edna colocou aqui por último, da questão da informação, né? Então, o paciente, até a palavra paciente me incomoda de certo ponto, que é colocar a pessoa num estado passivo, né? Que ele depende muito do profissional da saúde, depende muito de quem tem o controle da informação. A gente sabe que hoje a gente está num mundo onde informação a gente tem acesso por todos os lados a todo o tempo. Queria que vocês colocassem aí como vocês veem essa possibilidade de tecnologia, de inteligência de dados e de inovação como um apoio à mudança de comportamento, principalmente para atividade física e alimentação saudável. E até o que seria o limite para a gente colocar nessa questão de informação, se a gente consegue ou não colocar esse limite para poder, então, colocar os pacientes em uma posição mais ativa dentro dessa mudança e dessa ativação de comportamento saudável. Tem uma questão bastante interessante que é colocada pelo Douglas, que é a questão do comportamento sedentário, né? Então, o que a gente precisa para ser um comportamento ativo, para a gente sair realmente da questão passiva?
ouvindo a questão, me lembrei aqui de uma colega nossa, a Evelyn, que está estudando o comportamento sedentário em crianças, e a ideia seria, né, não foi executado, a gente fez um grupo focal tal, de mudar o mobiliário na sala de aula, para que a criança, se ela quiser, ficar em pé. Né? Mas, enfim, aí não vou discorrer muito sobre isso, mas o que chamou a atenção é que, por exemplo, um comportamento que a professora tem é todo momento dizer para a criança, senta. Mas não é senta para ficar sedentária, na verdade é para ficar quieta. Se a criança ficar em pé e quieta, tudo bem. Então, só assim, como a gente se comunica mal, né? Porque de alguma maneira, assim, não é a questão do senta, não vai resolver. Se a criança sentar e ficar bagunçando, não resolve, né? É ficar quieto ou não falar. Me veio essa questão de como a gente dá os comandos, né? No caso aí dessa específico na escola. Eu acho que, do ponto de vista de tecnologia, eu tenho algumas experiências, assim, mas acho que muito incipientes, mas seria interessante, por exemplo, se eu tivesse condições de, remotamente, estou pensando que não sei se eu entendi bem a pergunta, mas nessa situação, o que eu tenho em torno da minha casa para fazer atividade física? Então, eu também eu estudo redes, né, redes específicas de promoção da atividade física, então acho que, às vezes, isso poderia estar mais acessível. Se eu quiser saber quais são as ruas de lazer que eu tenho no município de São Paulo, isso não está muito fácil, ou porque ela está desatualizada, ou porque ela está desatualizada, ou porque a informação não existe. Ruas de lazer, ela funciona no domingo, no sábado é fechada a rua. Então tem uma série de oportunidades disponíveis para além da empresa, vamos dizer assim, que poderiam, de alguma maneira, contribuir para que a gente se envolvesse com atividade física. E penso que muitas vezes até atividades que acontecem dentro da própria empresa, ou que muitos funcionários fazem, isso não circula informação. Né? Obviamente que em uma cidade de São Paulo, às vezes o pessoal mora na Zona Sul, na Zona Leste, mas em cidades menores a cidade é a mesma, então como a gente poderia compartilhar? Outra questão, que eu sei de experiências que começaram, mas não sei se tiveram resultado, é assim, bom, eu gosto de jogar basquete. Aonde que eu posso encontrar um grupo que esteja a fim de jogar basquete? Na Praça Tal, que tem uma mini quadra de basquete. Então, eu acho que esse tipo de facilitação tecnológica, pensando no centro de inovação, poderia ser um mecanismo interessante de aproximar, né, uma rede social de prática de atividade física, me metendo aqui em uma área que não é minha, mas, por exemplo, onde que eu tenho uma quitanda que eu possa comprar uma maçã? Às vezes a gente não tem isso. Eu sei que as empresas agora têm os sistemas de colocar ali disponível, mas às vezes você não tem no entorno, às vezes não tem dentro da empresa e não tem no entorno, você tem uma quitanda muito longe. Onde estão as feiras, por exemplo, onde a gente mora, né? Muita gente não vai mais à feira, vai ao mercado. Então, eu acho que mapear as oportunidades, eu sei que eu preciso comer melhor, eu sei que eu preciso fazer atividade física, então trazer a oportunidade para mais perto, porque às vezes ela existe, mas ela é desconhecida pelo cidadão. Então, se a gente puder aproximar essa oportunidade do indivíduo, eu acho que é uma forma de a gente contribuir para que ele possa decidir, não vou na praça, eu não vou na quitanda, mas ele sabe que está ali, que está disponível. Tentando ser breve. Acho fundamental e primordial a questão da comunicação, como você colocou, né, doutora Maria? Primeiro, diminuindo a estigmatização, deixando com que aquele paciente ele se sinta ouvido e não subjugado, mas eu acho que, mais do que isso, se a gente for pensar em comunicação de vários níveis, isso é um dos pilares, umas premissas do comportamento, da nutrição comportamental, é que a gente consiga fazer primeiro uma homogeneização dentre os profissionais. Então, começar, assim, do que eu vou falar, ter muito alinhamento com do que o doutor ou a doutora que vai atender, porque se eu estou falando que eu acho, por exemplo, que a gente precisa trabalhar o foco, o peso não é comportamento, tá? O peso é uma consequência de mudança. Então, se a gente não, por exemplo, estiver numa mesma equipe e não tiver essa mesma sintonia, o paciente já se sente perdido. Então, às vezes, o que eu acredito primeiro, a gente alinhar e sempre colocar uma comunicação mais positiva. Nós somos prescritores demais e nós acabamos, na nossa graduação, aprendendo a fazer muito lista do proibido e permitido, daí, né, não pode, pode. E a gente sabe, até porque tem realmente um pilar grande da nutrição comportamental, que as pessoas não aderem e não acessam a motivação delas, o não, né? É muito pelo contrário, é da vontade de fazer, é o boicote, né? Então o não é mais gostoso. Então, trazer comunicação positiva para a alimentação. Então, em vez de falar não coma doces,
coisa boba, mas parece, vocês vão ver que é muito mais gostoso ouvir. Prefira dividir quando comer um doce com seu colega do que comer um sozinho. Então, é trabalhar a mesma coisa, mas de formas que as pessoas não resistam e sim ouçam. Então, primeiro, alinhamento entre os profissionais. Segundo, comunicação positiva do nutricionista e com os seus pacientes, para ele se sentir ouvido. E uma rede de apoio e uma comunicação, eu não sei qual que é o produto, né, exatamente, mas esse apoio de você não deixar um tempo muito grande, então sempre reforçar aquela pessoa encontrar um lugar em que ela consiga ter esse acesso, não sozinha, mas também em rede, que eu acho que facilita muito e a informação consistente e frequente, né? Então, intranet, tudo isso já sendo trabalhado dentro da empresa. Acho que é isso. Hoje os aplicativos praticamente dominaram o mundo, né? Então, quem não tem vários aplicativos no seu celular, e eu vejo que alguns deles, eles podem ser ferramentas, sim, principalmente no sentido da conscientização do que aqueles alimentos têm. Então, existem vários aplicativos de atividade física, esses particularmente eu nunca passei muito por eles, mas muitos aplicativos de contagem de calorias que trazem informações a respeito dos alimentos e que algumas pessoas até veem, né, esses aplicativos com um olhar crítico. Nossa, mas vai ficar contando calorias? Não é contar calorias para ter o seu limite, mas é para entender o que você está comendo. Quantas calorias, né? Ah, não, as calorias não interessam. Não interessa. Para quem tem 120, para quem tem excesso de peso e precisa perder peso, interessa. Porque um pastel, né, ele tem bem mais calorias do que um sanduíche de pão com ricota, né? E as pessoas, elas não têm muita noção, né, do impacto. Acho que talvez, assim, mas a pessoa sabe. Não, gente, elas não sabem. Elas não sabem o que tem nos alimentos. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico que eu costumo dar é uma paciente que já tinha sido submetida à cirurgia bariátrica, né, e ela estava tendo recidiva de peso, e numa das conversas, aí a gente descobre que ela come linguiça 3, 4 vezes por semana. Mas linguiça tem muita gordura lá. Como, doutora? Ninguém me falou. Por quê? Porque é muito óbvio que linguiça tem muita gordura. É óbvio pra gente, não para quem está do outro lado, né? Então, essa conscientização, né, acho que a gente superestima, não é falta de respeito, mas eu acho que a gente superestima aquilo que as pessoas sabem. Porque a gente já sabe, é automático para a gente, mas para a maioria não. Então, eu acho que a questão dos aplicativos é uma forma simples, né? E é algo que também pode ser trabalhado num universo muito maior em termos de qualidade de vida, como a própria Fernanda sugeriu, em ambientes de intranet, né, com aquelas mensagens assim, quase que em formato de lavagem cerebral, né? Então, acho que tem que ser, né, nesse formato, porque a pessoa que está na nossa frente nem sempre ela está prestando atenção naquilo que a gente está falando. Por quê? Porque tem outros fatores acontecendo, outros acontecimentos na vida dela. Tem a concorrência do Google, né? Que ela coloca lá, acha uma informação que ela acha mais interessante, para ela faz mais sentido, é aquilo que ela vai seguir. Bom, agradeço a presença de vocês três, por terem discorrido aí sobre o assunto da estratégia de mudança de comportamento. Reforço aqui que é nosso objetivo, né? Acho que como empresa, como sociedade, como SESI, de promover estratégias aí para as pessoas que estão dentro do seu ambiente de trabalho, para que elas possam ter escolhas mais saudáveis dentro do seu ambiente, que isso possa ser reflexo na casa delas também, né? Então, a gente tem que, de certa forma, facilitar isso, e é bastante prazeroso ter, assim, especialistas com a gente que trazem toda essa parte de conhecimento para o Centro de Inovação também. A gente quer contar com vocês aí na sequência dos nossos trabalhos. Vinícius.